Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Amém? Vamos ver somente até aqui. Então Jesus, ele está próximo de se entregar, de morrer na cruz, e começa, na verdade, Jesus a dizer que vai embora. Jesus começa a dizer que vai partir, e ele diz isso por 3 vezes, apesar de ele estar sempre reafirmando. Lá em João 13, no versículo 1, é a primeira vez que ele diz, quando ele diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então em 14:3, no 16:5 também, vai falar que Jesus, ele está o quê? Jesus, ele está para partir, e ele está dizendo isso, ele está revelando isso para os discípulos, ele está falando que vai embora, e nisso começa um grande discurso, o maior discurso que Jesus já fez, que vai de João capítulo 13 até 31, até o capítulo 17, que foi o capítulo que nós acabamos de ler. Então, o que ocorre é que Jesus se despede, mas ele consola os discípulos. Os discípulos ficam tristes, e ele está consolando os discípulos. Ele está dizendo para os discípulos que o Espírito Santo de Deus viria, mas ele também está dizendo que eles seriam atacados por amarem o Senhor Jesus, eles seriam perseguidos por isso, e fica, na verdade, nessa luta, nesse consolo, Jesus tentando consolar o coração deles. Por quê? Porque eles estão tristes. Mas o discurso mesmo, ele começa lá em João capítulo 13, no versículo 31, quando o Senhor Jesus diz, quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Então, quando Judas sai da ceia, Jesus começa esse discurso da ceia, e Jesus começa a falar de glorificação. E você pode até parar para pensar e se perguntar por que foi glorificado, na verdade, o Senhor quando Judas saiu. Porque a partir de então começa a abrir, a descortinar o que realmente ia consumar a obra de Jesus. Jesus ia ser crucificado. A partir de então, está cada vez mais próximo do que nunca. Jesus, ele vai morrer. Então, a saída de Judas manifesta isso, e Jesus está dizendo: é agora, é imediatamente, eu vou ser glorificado. E o Pai já está sendo glorificado. Talvez você pense assim: como que pode? Porque glória é resplendor, glória é riqueza, glória é brilho de Deus. E como é que Jesus, ele foi glorificado, já que Jesus, ele vai morrer? Mas a glória de Jesus é justamente obedecer ao Pai. A glória de Cristo é ver os planos do Pai cumprido. E aí, como nós vemos, na verdade, uma distância daquilo que nós estamos ouvindo hoje, vivendo hoje. Porque muitos hoje falam, né, que a glória de Deus, a bênção de Deus, que Deus chegou porque na verdade tudo foi consertado, porque Deus chegou porque na verdade tudo foi transformado. Que bênção, que maravilha. Geralmente nós falamos que a glória de Deus, ela vem nos nossos dias atuais, quando está tudo bem, quando Deus resolve situações, quando Deus resolve problemas. E aí nós vemos aqui totalmente o contrário. Jesus dizendo: está começando a minha crucificação, e eu estou glorificando o Pai, e o Pai está sendo glorificado nesse momento. Que distância nós vemos daquilo que Jesus viu, o que era glorificar o Pai, do que hoje, comparando com os dias atuais,
faz? Que distância nós vemos? Porque muitas pessoas perderam o entendimento do que é glorificar o Pai. E glorificar o Pai é ver os planos de Deus cumpridos. Glorificar o Pai é ver Deus cumprindo a sua vontade. Essa é a glória do Pai. Você sabia que Deus tem planos? Amém? Você sabia disso? Deus, ele tem planos. E Deus vai cumprir os seus planos. E os planos de Deus dizem respeito sim a toda a humanidade. Mas esses planos de Deus diz principalmente, de uma forma específica, aqueles que são o povo de Deus. E com certeza, eu quero lhe dizer que Deus, ele tem planos na sua vida. Ele quer glorificar o seu nome na sua vida. Nenhum filho de Deus é um filho de Deus sem glória. Nenhum filho de Deus é um filho de Deus que Deus não vai executar os seus planos. E deixa eu só te dizer uma coisa aqui. Os planos de Deus, eles são infalíveis. Ou seja, você não vai mudar os planos de Deus na sua vida, porque ele executa os seus planos. Deus executa os seus planos. Nós poderíamos usar vários exemplos, mas como o dia que Abel pregou, o livro de Jonas vai mostrar exatamente isso. Jonas achava que estava no controle da vida dele, e ele vai para outro lugar, né, de onde o Senhor o havia enviado. Mas o que acontece? A tempestade vem porque o Senhor gerou a tempestade. Ele é engolido pelo peixe, e o que ocorre é que ele tem que voltar para o plano A de Deus. Amém? Porque o plano B de Deus é fazer você voltar para o plano A dele, e o plano A de Deus, o plano original de Deus, é que nós, filhos de Deus, glorifiquemos o Senhor. E glorificamos o Senhor, na verdade, nos rendendo ao quê? Nos rendendo aos seus planos. Então, no versículo 1 que nós acabamos de ler, nós vemos o quê? Nós vemos aqui o Senhor Jesus dizendo que é chegada a hora. Na verdade, João 17, ele é um resumo de todo o discurso de Jesus, desde João 13:31 até o final do 17. E ele diz, é chegado a hora. Várias vezes Jesus disse que não era chegada a hora. Em João capítulo 2, 4, 7, 6, 30 e 8:30, Jesus disse essas vezes que não havia chegado a hora. Então a hora que Deus havia designado não havia chegado. Mas agora chegou a hora. Chegou a hora de quê? Chegou a hora de Jesus glorificar o Pai mais uma vez. E eu posso dizer aqui que aqui foi a extrema glorificação de Jesus aqui na terra. E por que ele iria glorificar o Pai? Já disse, porque os planos de Deus iam ser cumpridos. E esses planos estavam escritos. Isaías capítulo 53, versículo 5, um texto bem conhecido nosso. A palavra diz, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus havia glorificado o Pai com doutrinas, Jesus havia glorificado o Pai com milagres, mas agora Jesus, ele ia morrer para vencer a morte. Jesus agora ia envergonhar Satanás. E essa hora de glorificar o Pai era o quê? Era uma hora distinta, uma hora onde Deus iria cumprir o seu propósito distinto. E eu quero lhe falar que Deus, ele cumpre os seus propósitos distintos em nossas vidas. Muitas das vezes Deus, ele nos orienta, ele te orienta sem você escutar a sua voz, mas dentro do seu coração, ele coloca desejos, ele fala, né, o que ele quer, para quê? Para cumprir. Ele coloca vontades dentro de nós. Você lembra que ele endureceu o coração de Faraó? Quem foi que endureceu o coração de Faraó? Foi Deus. E Faraó nem um servo de Deus era, mas era Deus que estava colocando no coração de Faraó. E tudo isso era para quê? Era para a glória de Deus. Então Deus orienta até mesmo pessoas, coloca desejos no coração, até mesmo de pessoas que não são seus filhos, não são seus servos. Deus faz surgir eventos em nossas vidas. Deus nos mostra os propósitos. Muitas vezes, amados, nós pensamos que coisas difíceis estão acontecendo conosco, e que essas coisas difíceis estão acontecendo porque é Satanás. No começo da pandemia, muita gente disse que era o diabo, muita gente disse que era o Satanás. Depois, alguns começaram a entender, não, isso é vontade de Deus, isso é algo mundial. Eu sei de uma coisa, queridos, deixa eu te dizer algo. Se Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas, pode ter certeza, o coronavírus em 2020 sobre toda a terra estava nos planos de Deus. Deus sabia que isso ia acontecer. Ele permitiu, ou ele na verdade, né,
de alguma forma fez com que isso acontecesse. Para quê? Para que cumprisse o propósito dele. Eu não sei, você pode dizer, pastor, que propósito? Deus, ele alcança os seus propósitos em momentos difíceis, com situações difíceis. Deus alcança os seus propósitos. E a prioridade de Cristo aqui é o quê? É glorificar o Pai, mesmo sendo moído. Então, o propósito de Jesus era glorificar o Pai, era a prioridade dele. E por isso ele diz, é chegado a hora. Ele olha para essa hora e ele enfrenta essa hora. E aí nós vemos que o que ele está falando aqui, na verdade, é cruz. E cruz aqui é o instrumento para que Jesus glorifique o Pai. Você já percebeu que nós temos um hábito, uma mania de estar achando que, na verdade, situações difíceis, elas não glorificam a Deus? E que não foi Deus que nos colocou nessas situações difíceis? Eu quero dizer para você que muitas das vezes isso é uma mentira. Muitas das vezes nós estamos repreendendo o próprio Senhor, porque é o próprio Senhor que está levando você para situações difíceis. E que você não sabe, mas que é Ele. E por que é Ele? Porque no final Ele quer glorificar o seu nome. Ele quer ser reconhecido. Ele quer ser visto. Nós cantamos aqui agora um louvor que Abel cantou, não sei da letra, mas que falava do nome do Senhor, que falava de quem o Senhor era, de que Deus era magnífico. Nós dizemos que amamos o Senhor, nós dizemos que queremos ver o Senhor, nós dizemos que queremos ver mais dele, mas eu quero dizer para você nessa noite que se nós queremos mais de Deus, nós não vamos ver Deus somente na bonança, nós vamos ver Deus também na escassez. Nós não vamos ver Deus somente nas vitórias, nós vamos ver Deus também nas derrotas. E nesse momento Ele também quer glorificar o seu nome na minha e na sua vida. Então, se os sofrimentos que nós estamos sofrendo são planos de Deus, são sofrimentos para quê? Para a glória de Deus. João capítulo 12, versículo 23, a palavra diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas quem odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Então, essa palavra não mudou, essa palavra ainda é para hoje, essa fala de Jesus, ela ainda serve para hoje, ela ainda é para os nossos dias. O Senhor dizendo, olha, na verdade, vocês, meus discípulos, é para vocês odiarem mais essa vida do que vocês amarem essa vida. É para vocês detestarem essa vida, é para vocês irem de contra essa vida. O problema aqui não é dizer que Deus não nos quer feliz, não é dizer que Deus não nos quer tendo prazer na vida. Mas sabe qual é o grande problema? É nós queremos ter prazer sem Deus, é nós tirarmos Deus dos planos da nossa vida. Quando na verdade Ele quer ser glorificado, Ele quer ser reconhecido de todas as formas, em todas as situações. Então a cruz, ela é um instrumento para a glória, do Filho de Deus. Ele é um instrumento para a glória de Deus. E o que é que Jesus está dizendo aqui? O que Jesus, na verdade, está falando aqui, amados, Ele está dizendo, sabe o que? Pai, completa o teu plano. Chegou a hora. Eu quero que o Senhor complete o teu plano. Senhor, o que eu quero é que o Senhor me dê a cruz. Jesus está pedindo a cruz. É isso que Jesus está falando aqui. Me dê a cruz. Chegou a hora e eu quero te glorificar. Eu quero glorificar e o Senhor vai ser glorificado. O que Jesus está pedindo é a capacitação para dar, na verdade, a consumação ao seu plano. Então, a cruz e a glória do Senhor, elas estão ligadas. Eu quero lhe perguntar nessa noite aqui: você quer ver a glória de Deus na sua vida? Amém? Levante sua mão se você quer ver a glória de Deus na sua vida. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Amém? Nós queremos ver a glória de Deus na sua vida. Pois deixa eu te contar uma coisa: não existe glória de Deus sem cruz. Sem cruz de Deus não vai existir. Não existe glória de Deus sem cruz. O problema hoje, queridos, é que nós estamos querendo. Alguns escutam: poxa, eu ouvi tantos milagres naquele tempo, eu ouvi tanta manifestação de Deus naquele tempo. Eu ouvi falar que homens, quando pegavam o microfone e apenas falavam o nome de Deus, a presença de Deus vinha sobre aquele lugar. Sabe, queridos, às vezes a gente fala isso e fica: eu queria ver. Talvez nós não estejamos vendo porque estamos deixando a cruz encostada em algum lugar. Porque se carregarmos a cruz, nós vamos ver a glória de Deus. Não tem como, nós veremos a glória de Deus.
Às vezes nós chegamos em um culto como esse e queremos, uma manifestação, uma glória, um poder, mas nem sequer quando acordamos nós dissemos obrigado, Jesus, por esse dia. Nem sequer nós dizemos, Deus, hoje usa o pregador. Senhor, eu vou para o culto, mas eu não vou lá só para levantar as mãos. Eu quero ouvir a tua voz. Lança uma palavra sobre a nossa vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que os cristãos antigos, quando eram os cultos, dias de domingo e dia de sábado, eles nem saíam de casa. Tinham a oportunidade de ter lazer, mas a maioria ficava dentro de casa. E eles falavam um pouco e ficavam em oração para que no culto domingo ou sábado à noite Deus falasse poderosamente com eles. Eles deixaram um prazer de um lazer para quê? Para ter a glória de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você não deve passear, mas o que eu estou querendo dizer é que a sua vida não é só de passeio, a sua vida não é só de lazer, a sua vida não é só de vitória, como foi pregado aqui semana passada. Essa história de agora só vitória, isso é mentira. Ainda existe uma cruz. Ainda existe uma cruz. E quem diz que quer glória de Deus vai ter que aceitar a cruz. Porque senão não terá a sua glória. Não verá o brilho da sua glória, não verá o seu poder. E quando eu digo não verá, não é nem verá fora, é verá dentro. E é preciso, queridos, que nós venhamos aqui tomar Jesus como exemplo, que não queremos glória humana, porque a glória humana, ela é uma glória externa, mas a glória de Deus é uma glória dentro, no espírito, na alma, no coração. Como diz John MacArthur, se nós pegarmos um rei e tirarmos a roupa dele, e colocarmos a roupa de um mendigo, acabou-se. Somente a roupa, nós vamos definir se ele é rei ou mendigo pela roupa, mas é a mesma pessoa. Mas a glória de Deus não, queridos. Nós podemos estar vestidos de rei, nós podemos estar vestidos de mendigo, mas quem tem a glória de Deus, quem leva a cruz, quem sabe que sofre por amor a Jesus, ou se alegra em Jesus, ele tem a glória de Deus. Uma certa vez, eu estava lá na Granja Portugal, escuta essa. Ah, Deus. E aí nós fomos evangelizar, e lá é muito perigoso. E aí um dia o irmão pastor, vamos atravessar o rio. Eu disse, meu Deus, aqui já é perigoso, no rio é mais perigoso ainda. Aí nós atravessamos o rio, e nós entramos numa casa, gente, uma situação terrível. As formigas, quando eu começo a olhar para meus pés, as formigas desse tamanho andando em cima dos meus pés, eu falo, meu Deus do céu. Negócio brabo na beira do rio. A gente via assim na casa da irmã. E quando a gente sai da casa dela, tinha um rapaz com um carrinho desses que pega reciclagem. Sabe o que aconteceu? Esse rapaz estava lá e o irmão disse, pastor, vamos orar aqui por ele. Eu disse, vamos orar por ele. Irmãos, quando eu coloco as mãos naquele rapaz, Deus me dá uma visão, ele com um carrinho de reciclagem, ele louvando. Aí em oração eu disse assim, olha, Deus me disse que você louva e você canta alto com esse carrinho. E quando você louva, as pessoas dizem que você é louco. E ele, e a gente orando e ele rindo, entrando num gozo do Espírito. Era um homem que, na verdade, trabalhava com reciclagem, mas era um homem que tinha a glória de Deus. Deus não está habitando em templos feitos por mão de homens. Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você para habitar, para manifestar a sua glória. Deus não está em prédios. Ah, Jesus, Ele te escolheu. Vamos lá, você vem aqui, Nel. Olha para o seu irmão que está à esquerda e olha para ele, diz assim, Deus. Olha, meu irmão, vai lá, vai, me ajuda aí. Ó. Diga para ele, Deus te escolheu para manifestar a sua glória. Agora diz para ele, para que isso aconteça, você tem que carregar a sua cruz. Você tem que aceitar a sua cruz. Você tem que aceitar. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém, queridos? João capítulo 17, no versículo 2. Continuando, o Senhor diz, assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então nós vemos aqui agora
o Senhor Jesus dizendo: Pai, já tinha dito, me ajuda a levar a cruz, me ajuda a consumar a obra, Senhor. Assim como o Senhor, na verdade, me colocou como um rei sobre toda a carne. O Senhor me deu a autoridade. Assim como o Senhor fez isso. E fez isso para quê? Para que eu conceda vida eterna àqueles que me deste. Jesus deu vida eterna, Jesus deu vida eterna. Jesus deu vida eterna para mim, Jesus deu vida eterna para você que está aqui. Você tem vida eterna. Que maravilha! Não se compra no Extra. Não se compra no Iguatemi em nenhuma loja. Se ganha de graça. E quem foi que lhe deu? Quem nos deu foi o Senhor Jesus. Nós tínhamos a morte eterna e Ele trocou a nossa morte eterna por vida eterna. Eu e você estávamos destinados a morrer. E olhe, deixa eu te falar uma coisa. Era pior do que tudo, era uma morte que não era somente uma morte física. Era uma morte que nós sabemos que era uma morte espiritual. E aí tem um texto que eu gosto muito dele. Principalmente quando a gente está ficando assim meio orgulhoso, ele é bom para a gente ler. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos nós. Hoje é culto de Santa Ceia. E é bom a gente lembrar do plano da salvação. De onde nós viemos. Bota aí, Thaís. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, pode passar, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Deixa lá um pouquinho. Primeiro de tudo, escute aqui o que é que Paulo está falando pelo Espírito de Deus. Ele está dizendo que antes, em outro tempo, o nosso modo de viver, a nossa maneira de viver, era segundo o príncipe da potestade do ar. O que é que significa? Que eu e você vivíamos à vontade de Satanás. Segundo o príncipe da potestade do ar, né? E nós éramos o quê? Filhos da desobediência. Só que no começo ele diz também o quê? Que nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós estávamos ferrados, né? Ferrados. Segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Mais um pouquinho agora. Vamos lá. Entre os quais todos nós também antes andávamos aonde? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, meus amados irmãos, se você não sabia, antes de Jesus você estava condenado à morte. Você estava condenado ao quê? A separação de Cristo Jesus, né, do Pai. E essa era a morte eterna que nós tínhamos. Ixi, a Bíblia caindo, nunca caiu, mas dessa vez. Então essa era a morte eterna que nós tínhamos. E para acabar de completar, bota aí, Thais, Romanos 5,10 para nós. Romanos 5,10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Para acabar de completar, Paulo, no seu livro mais teológico que ele escreve, ele diz assim: nós éramos inimigos de Deus. Você era inimigo de Deus. Eu era inimigo de Deus. Então estávamos separados. Nós não estávamos só separados, nós estávamos em briga. É o que a Bíblia está dizendo. Nós íamos contra a vontade de Deus. Lembra como foi que Adão caiu no jardim? Adão caiu no jardim justamente seguindo a sua vontade, uma vontade que surgiu no seu coração, implantada por uma palavra de Satanás. Nós podemos até mesmo olhar para aquela árvore do conhecimento e do mal, do conhecimento do bem e do mal, perdão, e dizer que aquela árvore ali era nada mais, nada menos aquilo que próprio Satanás disse: olha, tu come disso daí e tu vai ser igual a Deus. Então, quando nós seguimos a nossa vontade e não seguimos a vontade de Deus, quando nós quebramos a aliança, porque foi o que Adão fez, quando nós fazemos isso, nós colocamos-nos como Deus. É como se o Gleidson, cada vez que ele agisse contra a vontade de Deus, ele se colocasse como Deus. É como não? É. Essa é a verdade. Eu me coloco como Deus, e não existe outro Deus, só existe um Deus. Então, eu me torno um Deus, eu me torno lutando contra Deus. Ou seja, eu sou um inimigo de Deus. E como inimigo de Deus, o que é que eu preciso? Eu preciso, então, de alguém que venha mediar isso. Eu preciso de um mediador.
E é por isso que em Romanos capítulo 5, versículo 10 diz que Ele reconciliou-nos. Jesus, Ele é o mediador dessa ofensa. Você já viu, hoje nós temos pessoas que elas são especializadas nisso. Um vizinho briga com outro, aí você vai lá na delegacia, aí quando chega na delegacia, o delegado ele não vai tomar conta de toda briga de vizinho. Aí tem uma pessoa lá chamada reconciliadora. Ela vai fazer o quê? Ela vai mediar. Ela vai fazer com que aquelas partes se acalmem e que aquilo dali, aquela confusão acabe, aquela inimizade acabe e ela não continue. Jesus, Ele foi o nosso mediador. Ele veio para se colocar entre Deus e nós. Ele veio para se colocar entre Deus e nós. E Ele já sabia e nos mostrar que nós havíamos ofendido Deus tentando ser igual a Deus. Que nós estávamos levando a nossa vida ofendendo o Pai, e que agora nós deveríamos, na verdade, nos arrepender disso, que agora nós devíamos entender que estávamos lutando contra quem? Contra o próprio Deus. Nós estávamos lutando contra o próprio Deus. Mas aí você pode dizer, pastor, então isso daí é só uma questão de nós estarmos sendo boas pessoas, porque aí nós não estamos lutando contra Deus. Aí é só uma questão de doutrina e nós não estamos lutando contra Deus. Não, eu quero dizer que não é só isso. Sabe por quê? Nós já tínhamos no Antigo Testamento pessoas que davam um bom exemplo. Como assim? Daniel, me diga alguma coisa errada do profeta Daniel. Se nós formos olhar Daniel, você vai ler o livro todinho de Daniel e você não vai ver um erro de Daniel. Olha também a vida de Isaac. Isaac fala pouco dele, mas não fala de defeito assim de Isaac. Então nós tínhamos pessoas que eram exemplo. Nós tínhamos homens que nem Moisés, né, que até hoje é respeitado pelos judeus. Um homem que chegou ao ponto de dizer, tira o meu nome do livro da vida, mas não fica, não deixa esse povo alheio, não deixa esse povo sem a tua presença. Um homem que amava o povo de Deus ao ponto de dizer, eu prefiro ir para o inferno, mas salva o teu povo. Então, amados, exemplo a gente tinha. Então, pastor, como é que a gente poderia herdar essa vida eterna? Através de um mediador, e esse mediador foi Jesus. Mas um mediador que na verdade não somente iria dizer, você pecou contra Deus, mas um advogado, um intercessor, que estaria ali e diria assim, olha, ele pecou contra o Pai, e esse pecado, essa injustiça foi uma injustiça eterna, e não tem como ele pagar, mas eu vou morrer, para que na verdade essa briga ela acabe. Você sabia disso? Você já viu algum advogado morrendo pelo seu cliente? Nós não vemos nenhum advogado morrendo pelo cliente. Pelo contrário, hoje em dia muitas pessoas têm dificuldade de pedir um trabalho de um advogado, o serviço de um advogado, porque na verdade eles cobram muito caro. Não é assim? Alguém concorda comigo? Pois o Senhor Jesus, Ele foi o mediador, Ele foi o advogado entre eu e Deus, entre você e Deus, entre a sua igreja e Deus. E não somente Ele mostrou que não tinha como pagar, como Ele foi aquele que disse, eu pago. Eu me coloco no lugar daquele que não pode pagar, daquele que não pode fazer justiça. Resumindo, amados, você poderia ter a melhor vontade do mundo de ser santo, você pode conhecer toda a doutrina, mas se não for o preço do resgate, da redenção, que é o sangue de Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos. Você está me entendendo, querido? Não é o teu bom exemplo que te leva para o céu, não é o teu bom exemplo, não é tu conhecer toda a Bíblia, não é tu fazer curso de teologia, não é tu falar em línguas, não é você estar dentro de um templo, é o sangue de Jesus que me compra e que te compra. Foi o sangue dele. O advogado não somente mediou, como ele disse, eu vou morrer pelo Gleidson, para que ele não tenha uma morte eterna. Isso é maravilhoso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. A palavra diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Só isso? Não. Versículo 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Em Colossenses 1:20 também diz, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Pode parecer besteira para você. Eu estava lendo aqui isso. Eu sei que eu já contei isso para alguns, mas... meu Deus.
Quando eu me lembro que a minha vida era vida de bebedeira. Quando eu me lembro que a minha vida, queridos, com 17 anos, era uma vida onde eu estava de segunda a sexta-feira. Minha mãe nem sabia, mas eu estava vindo bêbado do colégio. Eu entrei em prostíbulos, fui colocado para fora pela polícia civil, porque eu era de menor dentro de um prostíbulo, bebendo e jogando sinuca, ninguém sabe. E aí você olha, o pastor é uma bênção, glória a Deus, o pastor, aquele homem é um homem de Deus, desde os 17 anos, né? Mas eu era o pior da minha casa, o mais violento, o mais desgraçado. Minha mãe chamou um amigo meu e disse, ele vai morrer, ajuda esse jovem porque ele vai morrer. Porque havia uma violência dentro de mim, sabe? Havia uma violência, havia uma prostituição dentro de mim, havia um suicídio. Eu andava nas ruas, eu ia atravessar as ruas, eu pensava, eu devia me jogar agora. Ah, Jesus. Mas deixa eu lhe contar. No dia que Jesus me pegou para Ele. Ah, que maravilha. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu dormia na beliche de cima. Umas telhas pior do que essa, irmão. Aquelas telhas assim, é triangular o formato da telha. E eu me lembro que eu dormi uma vez, eu li a Bíblia. E dormi. E a única coisa que eu soube dizer para Deus foi assim, Senhor, obrigado. Porque agora eu tenho paz. Eu não sei explicar, mas eu tenho paz contigo. Eu não tenho mais aquilo dentro de mim, uma fome de se alimentar de tudo que não me alimenta. Eu não tenho mais essa fome, Senhor. Eu quero te agradecer, eu não sei te explicar, mas eu vou dormir e o que eu sinto aqui no meu coração é paz. E eu não sabia que isso é porque agora, Jesus, eu não tinha profundidade de hoje. Mas eu sei, queridos, que agora eu sei que isso daí era simplesmente porque agora não tinha mais céu de bronze, porque agora o sangue dele, o sacrifício dele me salvou, e agora eu pude entrar no Santo dos Santos, e agora eu vivi a sua vida dentro de mim. Você está me entendendo, meu irmão? Não esqueça da paz que você tem, e que essa paz é uma paz que é mais do que uma paz porque tudo vai bem, mas é uma paz porque o Senhor acabou a inimizade entre você e Deus. E agora, assim como Ele chamou os discípulos de amigos, agora Ele olha para mim e para você e diz, você também é meu amigo, você é minha amiga, sabe? Nós podemos agora entrar, né, no trono da graça, entrar na presença de Deus, sem o quê? Sem sermos fulminados. Amém, queridos? O Senhor é bom. Não esqueça da salvação do Senhor. Não esqueça. Parece que às vezes a igreja esquece que foi salva. E do que é que foi salva. E nós não podemos esquecer. No versículo 3, diz, a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Essa vida eterna, na verdade, não é uma vida que dura para sempre, mas como a temos. Jesus disse que estava dizendo que o sacrifício dele, que estava para acontecer, era para que ele concluísse isso fosse consumado, a entrega, a morte na cruz, e assim a vida eterna para as nossas vidas, o preço pago, e agora nós estaremos vivendo essa vida eterna. Essa vida eterna, na verdade, é dada por Deus ao Filho, essa dádiva, para que o Filho entregue para outros filhos. Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 20, diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, na verdade, Jesus é quem estava dando a vida eterna, porque Ele tinha a vida eterna do Pai. Eu sempre gosto de dizer aqui, o Pai, o Filho tem a vida do Pai. E o Pai de Cristo era o único Deus, o Deus verdadeiro. Então, o que um tinha, o outro tinha, e isso estava sendo manifesto. Jesus estava manifestando quem era Deus, quem era o Pai. E por isso, as pessoas estavam recebendo o quê? Recebendo vida eterna, em um relacionamento de entrega, em um relacionamento pleno. Não é somente, vou dizer novamente, não é somente conhecimento,
mas em uma relação com Cristo, tendo uma relação com o Pai, uma relação que na verdade é uma relação profunda, uma relação de entrega. Nós, Igreja do Senhor, precisamos aprender novamente a voltar para o caminho de entrega e viver entregando tudo àquele que se entregou por nós. Amém? Sim ou não? Amém, queridos? Você concorda com isso? Tem pessoas que foram pedidas para deixar o seu emprego, para viver para Jesus. Tem pessoas que foram pedidas para deixar a sua posição, e foi o Pai que pediu. Tem pessoas que foram pedidas tantas coisas, queridos. Algumas pessoas dizem assim: eu deixei as drogas por Jesus. Não deixou nada. Porque deixar é deixar aquilo que te custa. Renunciar é aquilo que é difícil para você. Dar o que eu sempre dou, isso não é renúncia. Eu me lembro uma vez que eu vi aquele cantor, o Cris Duran, e ele ministrando lá no Acaraú. Ele disse assim: eu tinha iate, eu era amigo íntimo do Rick Martin, conhecia a Madonna. E um dia eu estava na minha casa, assistindo a TV, e eu vi o Billy Graham pregando na TV a cabo. Só eu, a TV e aquele espaço. E ele disse que o Espírito Santo de Deus entrou naquele lugar. E quando a pregação daquele homem começou a afetar o coração dele, ele disse, não sabia o que era o Espírito Santo, mas entrou naquele lugar e quebrou ele todinho. Disse que ele se ajoelhou e pediu perdão a Deus e disse: eu te quero. Deixou iate, deixou fama, deixou tudo. E eu perguntei para ele: os teus pais, eles eram ricos? Eles: meus pais são riquíssimos. E o que foi que eles disseram para ti? Que eu era um louco, que eu era um doido. Todo mundo ligando para mim: tu é louco, tu é doido, tu é louco, tu é doido. Mas para que é que ele deixou isso tudo? Porque o pai estava pedindo. Porque o pai sabia que era preciso ele renunciar aquelas coisas, para que ele realmente tivesse um relacionamento aberto, sem árvores para se esconder, que nem Adão, sem esconderijos, algo de entrega. E deixa eu lhe dizer algo que Deus tem ministrado esses dias no meu coração. Tem muita gente que vive culpando os outros. E quem vive culpando os outros, sabe, porque não gosta da sua vida, fica também dizendo que quando tem sucesso, o sucesso é por causa dos outros. E ele nunca entra num relacionamento, porque fica sempre se escondendo. Deixa eu te dizer uma coisa: não deve ser assim com Deus. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para a semelhança de Cristo, que Ele pegou a sua cruz, nós também tomarmos a nossa cruz. Nós somos chamados para também glorificar o Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Você está entendendo? Amém. Para quê? Para que nós venhamos viver o máximo dessa vida eterna. Porque essa vida eterna é glória de Deus. E tem toda uma glória de Deus para se manifestar através da sua vida, na sua vida. Mas às vezes a gente está se contentando com pouca coisa. Tem gente que não consegue se disciplinar para ter uma vida de oração, gente. Aliás, consegue, mas é porque ama outras coisas e não ora. Tem gente que não lê a Bíblia. Se você tem dificuldade, alguma coisa física, neurológica, bem, mas tem gente que não consegue parar para ler as Escrituras. Tem gente que não consegue nem mais vir para a igreja, mas quer a glória de Deus. E que às vezes tem gente que hoje, e aí, pior ainda, tem gente hoje que não quer nem se congregar. E não quer se congregar por quê? É porque o pessoal que está lá dentro não presta, eu presto, aí eu saio, porque eu sou melhor. Mentira. Nós estamos aqui é para nos ferir mesmo. Não só para isso, mas isso também vai acontecer. Porque nós somos pecadores e somos irmãos. Mas o Senhor está dizendo: vivam junto. E se tratem junto. E quando se ferirem, se perdoem. Mas continue. E o lugar que Deus mais quer que a vida eterna dele seja manifesta
é entre os filhos, na comunhão dos filhos. E esse foi o exemplo de Cristo, que deixou a sua glória para quê? Para viver conosco. O Deus Emanuel. Eu não consigo, irmãos, eu não tenho as coisas que eu não consigo entender, porque se Ele é o meu Senhor e a minha vida é cristocêntrica, então eu olho para Ele para saber o que é que eu faço. Ele é o meu exemplo, Ele é meu Salvador, mas também Ele é meu exemplo. E se Ele deixou tudo para viver entre os irmãos, então o Senhor está dizendo: ei, você que se isola, que não quer viver perto, e às vezes não quer viver perto por causa de orgulho, mas tem a vida eterna, e essa vida eterna quer se expandir. Esse relacionamento o Senhor quer que cresça. Mas se ficarmos nos escondendo sempre por trás de desculpas, por trás de fragilidades, a gente não vai viver aquilo que tem para viver. E às vezes eu fico pensando, sabe o que? Eu digo, meu Deus do céu. Às vezes eu olho para algumas pessoas e eu digo, Senhor, ajuda. Porque às vezes a gente vê pessoas decolando, sabe? Crescendo em Cristo Jesus com fome, meu irmão, indo para cima. E tem gente que fica só olhando. Daqui a pouco, ó, muitos estão crescendo e você está ficando lá para trás. E vai olhar lá para frente e vai dizer, e aí? Né? Eles cresceram e por que é que eu não cresci? Uma vez Deus me deu um sonho comigo mesmo. Sabe como foi? Eu tinha perdido o relógio e eu entendi, Deus me dizendo, você perdeu o time, meu amigo, você perdeu o tempo, ó. Corre! A vida eterna nós já temos, o Deus único nós já temos, o Salvador nós já temos. Nós temos que entrar no tempo dele, na verdade, para viver a vida eterna. Nós temos que entrar na vontade dele. Amém, queridos? E aí, aqui para nós concluirmos, João 4 diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome aos homens que me deste ao mundo. Eram teus, tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Então agora Jesus, ele está aqui dizendo que ele quer sim, sabe? Ele quer consumar a obra, mas ele quer voltar, ele quer a glória antes do mundo, ou seja, onde lá Jesus estava e os anjos dizendo santo, santo, os anjos o adorando, os anjos o glorificando. E ele diz, eu quero por quê? Porque eu consumi, e esse consumir aqui, foi consumada a obra, na verdade no grego é teleio, e também tem um significado de tornar perfeito, completar, levar até o fim. Alguns vão entender que a interpretação certa aqui, é que Jesus está dizendo, olha, eu completei a obra, sabe? Eu estou completando a obra, eu estou completando, e aí, amados, muitas vezes nós queremos ver também a glória de Deus, queremos ver a manifestação de Deus, mas nós não somos pessoas que completamos o que dizemos que íamos completar. Nós não fazemos as obras que Deus colocou em nossas mãos. E é preciso que nós venhamos completar a obra de Deus. Aquilo que Deus nos deu, amado, é para ser vivido e vivido até o fim. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, a obra que o Senhor colocou em tuas mãos, é para você viver e ir até o fim. Nós não fomos chamados para dar passeio na presença de Deus. Nós não fomos chamados para dar passeio na igreja. Nós não fomos chamados para dar passeio na vida dos outros. Nós fomos chamados para ir ficar. Nós fomos chamados para permanecer. Você sabia disso? Amém, queridos? Você foi chamado para permanecer. Permanecer nele. Permanecer em vidas que ele te deu. Eu não sei como é que você pensa em igreja, a respeito de igreja. Mas eu vou lhe dizer, não é só porque eu sou pastor, mas para mim, igreja é família de Deus, onde nós recebemos os jovens, nós casamos os jovens, nós batizamos os filhos desses jovens, nós envelhecemos naquele lugar, vamos para um lugar e morremos com o povo e ficamos lá até concluirmos a obra e falarmos como o apóstolo Paulo falou, lutei o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tem obra de Deus para você completar, amados. E essa obra de Deus, quando você completar, você vai glorificar o nome dele.
Agora é preciso você entrar, para que você continue e você feche. Você possa olhar para trás, sabe? E você possa ver uma multidão. Deus tem ministrado uma palavra no meu coração e eu tenho falado isso. As pessoas, elas querem viver o que falam lá fora, né, como se fosse aqui dentro da igreja. E Deus, ele não muda, sabe? Um princípio que está lá fora, querem usar dentro da igreja. As pessoas pensam que estão aqui, aí vão decolar e vão dar um salto. Mentira, mentira. O Senhor Jesus disse: aquele que é fiel no pouco, o Senhor vai colocar sobre o muito. Mas deixa eu te dizer, do pouco para o muito, não é cair de paraquedas não, irmãos. Do pouco para o muito, eu sou fiel num pouco, aí Deus me coloca mais um pouco. Aí eu sou fiel, Ele coloca mais um pouco, sobre mais um pouco. Eu estou cuidando de um, aí Deus agora diz: você está cuidando bem de um, vou te dar 2. Você está cuidando bem de 2, eu vou te dar 3. Você está cuidando bem de 3, vou te dar 4. Mas aquele que não cuida bem nem de um, aquele que tem vai ser tirado, é o que as Escrituras dizem. Então, queremos ver a glória de Deus, mas nós não queremos pagar um preço para vermos essa glória, de continuar aquilo que Deus nos deu. E Jesus, ele está dizendo aqui que ele consumou, e por isso ele é digno de glória. Tem gente não querendo pagar o preço, não querendo consumar as obras, mas quer ver a glória de Deus. É mentira, é emoção, é qualquer outra coisa, menos a glória de Deus. Porque Deus só derrama a sua glória para quem permanece na sua obra, para quem permanece no seu coração. Você está me entendendo, irmãos? Vocês estão aqui, amém, glória a Deus. Amém, amém. Você quer permanecer? Você quer continuar com aquilo que Deus te deu? Você largou o que Deus lhe deu? Então quero dizer nessa noite, pegue o que Deus te deu e comece a trabalhar. Deus me chamou para trabalhar com criança, então vá trabalhar com crianças. Coisa linda, deixa eu te dizer, a minha esposa já trabalhou há 15 anos, gente, 15 anos, né? Agora já está com 17, em ministério infantil de igreja. E hoje a gente sempre vê os frutos, e hoje a gente vê jovens que já estão casados, mas que foram da salinha dela, e que agradecem, chegam para ela, e é aquele maior respeito, porque ela participou na construção da fé dessas crianças que agora são adultos. A igreja tem que ser edificada, nós temos que ser um povo que edifica, que estamos nos edificando, mas isso é de pouco em pouco. Não é eu estou aqui, eu vou saber, bota o chip aqui, pronto, já sei de tudo. Agora eu estou no modo power e eu estou resolvendo tudo. Mentira, é de pouco em pouco. Se você não pegar o pouco, você nunca vai ter o muito. Mas para pegar o pouco, você tem que começar renunciando todo dia. Você tem que começar a querer glorificar a Deus todo dia, em todos os aspectos da sua vida, sempre. Sabe por que Jesus consumou? Porque um dia ele começou. Sabe por que Jesus ia manifestar o máximo agora da sua obra lá na cruz? Sabe por quê, queridos? Porque um dia ele começou a obra. E de pouco em pouco ele foi manifestando quem na verdade ele era para os seus discípulos. É como se... Não estou dizendo que é, mas é como se fosse crescendo dentro dele. Mas é o que tem que ser em nós, a glória de Deus crescendo, ficarmos à semelhança de Cristo, a imagem que foi perdida de Adão, crescer dentro de nós agora, na pessoa de Cristo Jesus. Para quê? Para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo Jesus. Vejam Cristo Jesus. Olhem para nós e vejam a glória do Senhor olhando para a minha e para a sua vida. Manifestar o nome do Senhor. Eu manifestei o teu nome. Manifestar o teu nome é manifestar toda a glória de Deus, porque Deus é a sua glória. E quando nós falamos o nome de Deus, é a glória de Deus. Quando eu vejo esse texto, eu fico pensando, sabe o quê? Quando nós vamos orar e alguém tem um demônio, e a gente ora e o demônio sai os gritos. Eu fico pensando, eles devem ficar vendo a glória de Deus todo dia chegando naquele lugar. Quando a gente usa o nome de Jesus. Lembra dos discípulos, 70 que saíram? Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio. O que é que significa isso? Foi na tua glória, na glória do teu nome. Quando nós falamos, algo aconteceu, eles não sabiam como, não dá para explicar, mas a glória de Deus veio, o demônio não aguentou e foi embora. Jesus manifestou o nome através dos discípulos. O Pai também estava sendo manifestado através de Jesus.
eu manifestei para eles o teu nome, ou seja, eu manifestei para eles a tua glória. Eles olharam para mim e eles viram a tua glória. Eu ensinei o que o Senhor me falava, eu fazia o que o Senhor me dizia para fazer, e a tua glória foi manifestada em tudo isso. Cada milagre, você pode perceber no livro de João, que o Senhor, milagre, palavras que o Senhor ensinava, ele dizia isso: eu falo o que meu Pai me manda falar, na verdade eu faço o que meu Pai me manda fazer. Então ele via a glória de Deus, sabe? Ele via e ele manifestava isso, e porque ele via isso, era manifesto, e ele obedecia, era manifesto o quê? A glória de Deus, o nome do Senhor, a glória de Deus. Mas você só glorifica aquilo que você conhece. Se você conhece, você não glorifica. E glorificar na Bíblia é sinônimo de adorar. Você só glorifica se você conhece a glória. Se você não conhece a glória, você não glorifica. Se nós estamos glorificando pouco, ou seja, atribuindo pouco aquilo que Deus é, porque nós conhecemos pouco dos seus atributos. Porque se nós conhecermos os seus atributos, nós vamos declarar os seus atributos. Isso vai inundar o nosso coração, isso vai fluir e vai sair sem nenhuma pressão e sem ninguém ficar mandando solta, porque vai sair. Porque isso enche o coração daquele que conhece a glória de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Charles Spurgeon, ele queria tanto que as pessoas conhecessem mesmo a glória de Deus. Eu não estou dizendo que ele está totalmente certo, mas sabe o que ele fez? Ele mandou tirar os instrumentos tudinho da igreja. E as pessoas iam adorar sem instrumento, porque ele não queria nenhuma interferência. Tipo assim, olha, quem for adorar, vai adorar porque conhece quem ele é. Não porque está ouvindo um som bonito, uma voz bonita, uma harmonia bonita, mas vai adorar pela palavra, conhecer ele pelas escrituras. E o Senhor está dizendo, eu manifestei isso para eles. Eu manifestei a glória e eles estão guardando a tua palavra. E aí o Senhor começa a pedir para o Pai agora guardar no nome e guardar eles, porque eles estão guardando a palavra. Isso era para quê? Para que eles não perdessem essa glória. Porque, meu amado, deixa eu dizer uma coisa, carregar a glória de Deus é uma responsabilidade. E quando nós carregamos a glória de Deus, nós vamos começar, na verdade, a estar com o coração unido ao dele, vendo quem ele é. E se ferir a Deus, vai nos ferir também. Se Deus ele sofre, nós vamos sofrer também. Moisés está no monte, 40 dias e 40 noites, na nuvem, glória. Ei Deus, que lindo as pedras que tu me deste, os 10 mandamentos. Moisés desce porque o povo está se corrompendo. Êxodo capítulo 32, eu preguei até isso aqui sobre isso. E aí lá vai Moisés descendo. Quando Moisés, parece que Moisés escuta e a gente não vê nas escrituras ele chateado, meu irmão, mas quando ele chega lá embaixo, que ele vê aquele bezerro, ele pega aquelas tábuas ali, pá, quebra. E não só quebra, ele mata aqueles que adoraram o bezerro. Quando nós reconhecemos a glória de Deus e queremos guardar a glória de Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa, sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos, na verdade, queridos, sofrer com aquilo que Deus sofre. E aí prepara o teu coração. Talvez muitos não queiram conhecer a glória de Deus, porque sabem que vai sofrer junto com o coração de Deus. Talvez muitos não estão querendo viver a glória de Deus, reconhecer quem Ele é, porque sabe que Ele vai pedir o que Ele sempre pediu para os profetas, o que Ele sempre pediu para os apóstolos, queridos. Mas Deus, Ele está querendo levantar esse exército que guarda a sua palavra. Amém, queridos? Eu quero te perguntar nessa noite, você quer guardar a palavra de Deus? Você quer dar o seu coração para Deus sofrer? Você quer dar o seu coração para Deus sofrer, para você sofrer junto com Ele, perdão. Você quer juntar o seu coração, unir o seu coração com o dele, para sofrer com o dele? Porque se você quiser a glória de Deus, é isso que vai acontecer com você. E por isso os profetas foram perseguidos, por isso os apóstolos foram perseguidos. O que Jesus começa a falar aqui no restante do texto é pedindo para o Pai, protege eles, Pai, porque o mundo odeia eles. E sabe por que o mundo odeia eles? Porque eles agora receberam a minha palavra. Mas santifica eles na verdade, continua limpando eles, continua santificando eles com a tua palavra, para que eles manifestem mais a tua glória. Você está me entendendo, irmãos? Ah, Jesus. E aí é complicado, porque é preciso tomarmos essa decisão. A decisão
de querer ver a glória de Deus, de querer manifestar a glória de Deus, mas saber que para isso nós vamos arrumar encrenca com as trevas. Para isso nós vamos lutar com o mal, nós vamos nos dar de frente com o próprio Satanás e seus demônios. Tem um jargão evangélico que diz assim: se está tudo bem é porque você não está bem com Deus. Eu não quero, isso não é uma palavra bíblica, mas isso tem um fundo de verdade. Porque quando a gente começa dentro de casa a combater o mal, às vezes os próprios da casa, eles se levantam contra nós. Quando a gente começa dentro da igreja a dizer isso está errado, a palavra não diz isso, pessoas começam a se voltar contra nós. Quando a gente começa a dizer, o Pai diz assim, isso aqui é que é glória de Deus, quando a gente começa a, na verdade, limpar o que tem que ser limpo, as pessoas, muitos vão começar a se voltar contra nós. E você não vai ter que matar ninguém que nem Moisés, mas talvez você tenha que deixar muita gente para trás. Sabe para quê? Para que você veja a glória de Deus. E às vezes nós temos que deixar para trás até a nossa própria família. Para quê? Para que nós venhamos ver, né? Para que nós vejamos na nossa geração, no nosso tempo, o que? A glória de Deus. Você está me entendendo, irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.